Olá, tudo bem? É sempre bom estar aqui com vocês. Muito obrigado por me receberem mais uma vez para um bate-papo sobre livros, literatura, ideias, cultura e outras coisas mais que vão surgindo, creio que com o tempo. Como vocês devem ter percebido, se assistiram aos outros vídeos, a minha proposta não é seguir uma linha previsível ou uma linha planejada. Então eu vou deixando as ideias virem, fluírem e, e vou atendendo, acho que é um duplo chamado. Um é um chamado dos meus próprios sentimentos em relação ao mundo. Então eu me deparo com o mundo, com as coisas que acontecem e penso, e aquilo me remete a algum lugar que é um lugar de uma leitura que eu fiz quando era mais jovem, ou já não tão jovem assim, ou uma questão que me parece urgente comentar. Nos últimos dias, desde a postagem, né, do nosso último vídeo, eu tive algumas interações curiosas com pessoas em locais como supermercado, conveniência de posto de gasolina, tá? Pessoas até com quem eu tenho algum tipo de interação virtual, né, de conversar, e me chamou a atenção um sentimento que vai surgindo, né, vai aflorando nas pessoas com referência a, a isso que nós estamos vivendo, que é o distanciamento social e, logicamente, algumas mudanças no estilo de vida. Então, eu, em particular, né, tenho na minha cabeça e, e por favor, né, muito longe de mim acreditar que o que eu tenho na minha mente deva ser encarado como verdade e já não é encarado nem por mim mesmo, né? São só sensações. Mas para mim é muito mais doloroso sentir falta de abraçar os meus amigos, de ver mais a minha família, de poder sair para me divertir, celebrar a vida. Faz falta um ou outro conforto? Faz. Faz falta serviços que antes era possível pagar, até para poder organizar melhor o tempo, né? Sim, faz falta. Né? Nunca fizeram falta pela minha indisposição ou incapacidade de fazê-los. Então, arrumar minha casa, por exemplo, não é um problema. Né? Não há nenhuma tarefa que eu não saiba fazer ou que eu não me disponha a fazer. Quando eu estou em período de aulas, eu dou aula em 7 escolas diferentes, viajo, me desloco de um lugar para o outro, saio de casa todos os dias da semana, muito cedo, e volto geralmente do meio da noite até 10h30, 11 horas. Então, a minha vida é fora de casa. Eu não conseguiria tempo para fazer essas atividades. Então, tenho lá a moça que trabalha para mim. Que uma vez por semana vai em casa e cuida das coisas, tá? Mas nesses períodos, nesse período que nós estamos vivendo, né, até por conta dos riscos e de ser mais aconselhável evitar o contato social, tenho feito uma boa. Aí estava eu lá, né, no supermercado, na fila dos frios, e acompanhando duas senhoras, né, com a máscara aqui no queixo, embora eu olhasse para elas assim com um tom meio reprovador, como quem diz, né, puxa,
bota máscara, né? Mas não, elas continuaram lá conversando e o drama das duas era não terem as suas empregadas domésticas. Era um drama sem fim. E eu achei aquilo até engraçado, né? Porque havia um quê caricatural na fala de uma delas, que era uma senhora um pouco mais caricatural mesmo, mas era nítido como a outra também se condoía, se solidarizava daquela falta, porque ela não sabe passar roupa, as roupas às vezes não estão sendo passadas, e a casa não está limpa como geralmente está, e isso é um fim, é o fim, né? E ela se sente prisioneira na própria casa, e blá, 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 blá. Eu acompanhei aquilo assim com uma certa curiosidade e tô lá viajando, né, naqueles comentários. Me vem à cabeça uma aula que eu dei, só uns 5, 6 anos, sobre a Metamorfose, do Franz Kafka, que é um livro básico, e é um desses livrinhos que a gente lê numa sentada na poltrona, 80 páginas, o livro flui muito bem. E me veio à cabeça a aula, porque cada, uh, para mim, né, cada aula é uma aventura única. Então, se eu dou uma aula esse ano sobre Quincas Borba, ano que vem não vai ser uma aula igual. Talvez o conteúdo de ideia seja, mas a organização, a estratégia muda, né? Porque é entediante ir lá colocar um pendrive e dar aquela mesma aula 30 anos, 20 anos, tá? Por favor, não tomem como crítica se, se você faz a mesma coisa ou tem alguém querido que faça a mesma coisa. Estou falando de mim, não estou falando de outras pessoas. E eu reli o texto para poder dar aula e pensei que existe muita coisa absurda ali, mas que era urgente chamar a atenção de algumas, né? E não sei se você conhece a história de A Metamorfose, é uma história simples. O personagem principal, Gregor Samsa, depois de uma noite de pesadelos, acorda e se vê transformado num inseto gigante. E há alguns desdobramentos interessantes, alguns eu vou comentar, outros não, mas só para a gente entender quem é Gregor, Gregor é um rapaz jovem que trabalha como caixeiro viajante para poder sustentar a casa. O pai é velho, já não trabalha mais, a mãe é asmática, não pode trabalhar, e a irmã é muito jovem. E os pais depositam muita confiança em que a irmã, enfim, ela vai dar certo na vida, por assim dizer. Então, é o Gregor que trabalha para sustentar todo mundo. Eles moram em Praga, né, que é a capital da Tchecoslováquia, que fazia parte do Império Austro-Húngaro, e moram num apartamento muito pobre, um apartamento, imaginem, eram poucos cômodos, com papel de parede descascado, móveis já judiados, mas mesmo assim eles tinham duas criadas, duas empregadas. O que me faz pensar, né, que o Império Austro-Húngaro devia ser um lugar e um momento histórico muito sofríveis, né? Porque mesmo uma classe média urbana sofrida conseguia, com um pouquinho que lhe sobrava, pagar pelo trabalho de pessoas de classes sociais ainda mais inferiorizadas e sofridas. Veja que hoje a classe média já sente dificuldade em pagar a empregada doméstica registrada na carteira, com os direitos trabalhistas. Uma conquista recente, né? Eu não sei se você sabe,
mas a Constituição de 1988 igualou todos os trabalhadores. Porém, dispôs que a regulamentação de certas categorias dependeria de lei específica. E levou mais de 20 anos para que surgisse o projeto de lei das empregadas domésticas. Tá? Na verdade, foi uma emenda constitucional para incluir o trabalho doméstico na mesma categoria dos outros trabalhos, com 30 dias de férias e com outros direitos que não havia antes. E aí, quando a classe média colocou na ponta do lápis, na planilha Excel, o valor do trabalho doméstico, ficou proibitivo, ficou muito caro. E, inclusive, à época, muita gente disse que isso era ruim para as domésticas, porque melhor um trabalho ruim que trabalho algum. Tá? Não sei, eu discordo meio disso, porque, do meu ponto de vista, o trabalho tem que ser digno. Do contrário, é melhor continuar lutando até que o trabalho seja digno. Mas isso é uma visão muito particular minha, tá? Então não pretendo me colocar como medida exata de qualquer coisa. E aí fico pensando, né, em outros episódios, no tempo do pedido de impeachment, né, quando as pessoas iam às ruas de verde e amarelo, pelo impeachment, né, porque elas continuam indo. Era um domingo, eu estava em casa tranquilo, e as redes sociais bombaram, né, com uma foto viral, que era um casal de verde e amarelo, caminhando de mãos dadas, né, com a bandeira do Brasil, agitando, e atrás vinha, vestidinha de branco, uma babá negra, empurrando um carrinho com 2 crianças. Eu compartilhei aquela foto, em parte porque a foto dialogava com um texto que eu havia postado sobre a Casa Grande e a Senzala, e eu dizia que aquela foto comprovava o que eu tinha comentado antes, né? Que o Brasil continuava sendo um país de casa grande e senzala, com regras diferentes, com meios de ação diferentes, mas que continuava sendo basicamente a mesma coisa. E um amigo português, tá? Não sei se ele vai estar me assistindo, mas é o Thiago Guilherme, comentou na foto. Falou, bom, o que me estranha nessa foto é o casal ter uma babá, porque era claramente um casal de classe média. E na Europa, assim como em outros países bem desenvolvidos, e ouça bem, desenvolvido, não é? Que não tem relação com o tamanho da economia, tem relação com o desenvolvimento da sociedade como um todo. Em países desenvolvidos, o criado, o empregado doméstico, é um luxo para classes altíssimas. No Brasil, a classe média continua tendo acesso ao trabalho de pessoas que façam as chamadas atividades subalternas. Eu tive um aluno, não importa, né, onde foi, que teve a oportunidade de passar um tempo com o pai na Suíça. O pai trabalha num banco internacional, casou-se com uma europeia e eles estavam morando na Suíça e, enfim, havia a possibilidade do rapaz estudar num colégio suíço de excelência, aprender francês e alemão, ele já falava inglês muito bem, e aqui no Brasil ele é filho de uma médica bastante conceituada, então ele chegava à escola de motorista, morava numa casa confortável e foi passar um ano na Suíça com o pai. Ele fez aquilo que muitos jovens fazem, né? Viaja em julho para começar as aulas em agosto e voltaria só em junho, julho do ano seguinte. 2 meses depois ele estava de volta ao Brasil, assistindo aula. E eu, com uma certa habilidade
para não causar constrangimentos, o chamei de lado e falei assim, mas o que aconteceu, né? Ele falou, ficou meio sem graça, falou, professor, muito difícil, uma realidade muito diferente, eu não consegui me adaptar, senti muita falta de casa, conversei com minha mãe e a gente decidiu que era melhor voltar. Falei, tá bom, seja bem-vindo de volta, que pena que não deu certo, mas né, vamos tocar a vida. Mas depois os colegas de sala, né, acabaram deixando escapar que na verdade ele voltou porque chegando à Suíça, ele já conhecia a madrasta, tá? Isso é importante, tinha uma relação boa, mas uma relação de visita, né? Ele ia lá, visitava o pai e voltava ao Brasil. Agora, morando junto, ele teve que entrar nas regras da casa. E as regras da casa eram claras, cada um tinha uma atividade. E ele achava o fim, ter que pôr roupa na máquina de lavar roupa, ter que lavar louça, ter que lavar banheiro. Durante a fase, digamos assim, ainda não muito fria, pegar bicicleta para a escola, porque não tinha motorista para levar, voltar de bicicleta. Então tudo isso fez repensar e avaliar que estava mais feliz aqui com a mãe do que lá com o pai. E eu somo tudo isso, tá? E vejo que há muito ainda a evoluir em relação ao modo como nós interagimos com o mundo, como nós vemos outras pessoas. E a Metamorfose do Kafka me parece interessante porque é uma obra classificada como talvez o primórdio do absurdo. O absurdo vai ter mais impacto no teatro, do teatro do absurdo, não é? Esperando Godot, do Samuel Beckett, Quem Tem Medo, de Virginia Woolf, do Edward Albee, O Burrei, do Alfred Jarry, O Rinoceronte e a Cantora Careca, do Eugene Ionesco. Então temos aí muitos nomes do absurdo. Mas a prosa do absurdo, né, que houve a prosa surreal e a prosa do absurdo. E para mim, logicamente, Kafka se enquadra na prosa do absurdo. Explora um elemento muito importante que é o esmagamento do homem, o esmagamento aqui materializado na conversão do indivíduo em coisa, né, numa reificação ou numa coisificação. Gregor acorda e está transformado em um inseto gigante. Você talvez conheça a história, tenha por muito tempo convivido com a ideia de que o Gregor era uma barata. Mas as pistas textuais, as marcas textuais não têm a ver com isso. Primeiro que a definição da anatomia desse inseto não bate com a de uma barata, né? O casco duro, né? A barata ela tem ali um casco liso, mas aquilo são asas, né? Então a barata tem um exoesqueleto mole, não é um exoesqueleto duro. O Gregor não tem um formato longilíneo, ele tem um formato atarracado e tem mandíbulas poderosas. Ademais, quando a irmã tenta alimentá-lo com pão e leite, ele não consegue comer aquilo. Baratas, se você deixar ali um pouquinho de leite que tenha caído na pia, elas vão ficar, né, vão aparecer dos recônditos de onde quer que elas estejam. Besouro não. Besouro é um necrófago. Há vários tipos de besouro. Mas muitos comem fezes, outros comem besouro. Outros comem carne, desculpa. E besouros têm, portanto, mandíbulas poderosas, que é o que o Gregor usa para abrir a porta do quarto. Tá? E há um momento em que a criada Ana, que cuida da casa, né, enquanto os Samsa vão trabalhar, porque depois da transformação o pai e a mãe são obrigados, né, a trabalhar, muito a contragosto,
eles... Aliás, a criada, que sabe da existência do Gregor, um dia ela o afugenta da sala e em alemão ela usa a expressão Mitkoffer, que se a gente jogar no Google Tradutor, é o rola bosta, que é aquele besourinho que vai fazendo pelotinhas de fezes e vai rolando, né? Esse besouro existe, mas é um besouro, né? E por que é um besouro? É uma imagem mais interessante que a barata. Porque em momento algum a transformação causa em nenhuma das personagens a sensação de como é que isso foi acontecer, mas causa a sensação de um certo desespero, como, meu Deus, aconteceu, e agora? Veja, meu Deus, aconteceu, e agora? É muito diferente do como é que isso foi acontecer. Num plano não ficcional, se alguém acorda transformado num inseto gigante, a menor das nossas preocupações será como pagar as contas. Vai ser tentar explicar, ter o filho de volta, reverter aquela transformação. Mas não, aquela transformação parecia algo comum. No entanto, um contratempo. Né? Logicamente, embora aconteça na economia da narrativa, aconteça como um fato, esse fato tem que ser interpretado. Gregor era alguém constantemente cobrado, constantemente demandado para que fosse o provedor do lar. Então ele trabalha mais e mais e mais, até que o trabalho o desumaniza e ele se vê transformado nesse inseto. Então a desumanização leva a essa transformação do ser em objeto. Temos aí um passo interessante. Temos aí uma coisa interessante. Tá? Aí outra coisa que eu acho igualmente interessante e que merece menção é o fato de que a transformação impede que ele continue trabalhando. Então, de arrimo da família, ele se transforma numa demanda, ele se transforma numa boca a mais para alimentar, né? Causando assim um sentimento de tristeza, de revolta, que seria análogo, não é? Por exemplo, imagine um jovem que sustenta a casa, cuida do pai velho, da mãe velha, da irmã que ainda é muito jovem, e de repente esse jovem fica muito doente ou fica incapacitado. A família não vai morrer de fome. O pai vai, de um jeito ou de outro, voltar a trabalhar, a mãe também vai tentar voltar a trabalhar, e a vida segue. A vida segue, porque a vida é isso. Né? A vida tem que seguir. E aí, tá, e o que faz? O que se faz com essa com essa pessoa? Ela é colocada ali, mas agora ela não tem utilidade. O velho, né, o pai, a mãe, né, que envelheceram, existe ainda uma certa gratidão. Poxa, cuidaram de mim, agora eu cuido deles. Mas o Gregor não. Né? O Gregor causa um contratempo. Ele é um obstáculo. Não à toa que ele termina sozinho, doente e finalmente morre. E quando morre, a família o joga no lixo, tá? E vai passear. E pela primeira vez a gente vê, atravessa ali as 80 e poucas páginas e tem uma cena, né, da família no campo, sorrindo, o pai e a mãe vendo a filha com esperança de que, enfim, né, alguma coisa boa aconteça com ela. Porque com Gregor, tanto faz como tanto fez. Tá? Então, essa história me pareceu bastante oportuna, porque
a ideia de que o mundo capitalista, com as suas demandas, nos oprime e nos desumaniza, está por trás da fala das mulheres na fila do supermercado. Tá? Tá por trás da atitude do meu ex-aluno que não quis ficar na Suíça porque teria que limpar privada, limpar vaso sanitário. Tá por trás de uma série de outras atitudes de pessoas que se ressentem. Veja, antes de vir para cá, eu passei num posto de conveniência para comprar um pão de queijo e desci de máscara, com o meu álcool em gel no bolso, segui todos os protocolos. E estou lá, um um homem um pouco mais velho que eu, senhor, né? Tenta entrar sem máscara e a atendente insiste que ele não pode entrar, ele não faz alarde. Ele fica do lado de fora com uma camisetinha de uma academia aí. Ele provavelmente devia estar fazendo exercício ali por perto, né, nas ruas da Fiuza, que é uma rua importante aqui de Ribeirão Preto. E eu entro no carro, né, para comer o meu pão de queijo antes de vir para cá. E o cara tá lá xingando, e pelo visto ele era amigo do frentista, o frentista vai conversar com ele, e ele fala uma série de impropérios, e fala que é um absurdo, que ele está sendo violentado na sua liberdade de ir e vir, que onde já se viu que ele vai ligar para não sei quem, que ela vai se arrepender, a moça do posto. E tudo isso é a desumanização. Eu penso na literatura, sob muitos aspectos, como uma forma de manter o que há de mais humano em nós. Se ela não funcionar dessa maneira, se não for desse modo, não faz sentido. Deixa de ter utilidade. Nós precisamos urgentemente nos rehumanizar. Nós precisamos repensar comportamentos, inclusive sentimentos. É natural sentir medo, sentir angústia, sentir raiva, sentir às vezes fúria, mas isso não pode ser justificativa para comportamentos insustentáveis. Insustentáveis no sentido de que não dá para, pela lógica, sustentar certas formas de comportamento. Tá? Desculpem por ter me alongado um pouco mais. Espero que vocês leiam a Metamorfose. Acho que vai ajudar muito a enxergar aquilo que nós temos vivido no nosso cotidiano. Tá bom? Então, um grande beijo a vocês, um grande abraço e nos vemos em breve. Até a próxima.